Sejam muito bem-vindos ao canal Esportes Magazine. Hoje vamos falar sobre os estádios mais antigos do Brasil. Vamos à lista. Na 10ª colocação está o Estádio João Martins. Este estádio de futebol, localizado na cidade de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, possui capacidade para 5.000 pessoas. O nome do estádio é uma homenagem ao ex-atleta e patrono do Esporte Clube 14 de Julho, João Coelho Martins. O estádio possui pavilhão social, piscina térmica e gramado totalmente remodelado. Serviu de local de preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa América de 1995, no Uruguai. Na 9ª posição, temos o Estádio Eurico Mursa, que é um estádio de futebol que pertence à Associação Atlética Portuguesa e localiza-se em Santos, ao lado da Santa Casa de Misericórdia. É o 9º estádio mais antigo do país e o segundo mais antigo do estado de São Paulo. O estádio foi inaugurado em 5 de dezembro de 1920 e sua lotação máxima atual é de 7.635 pessoas. Na 8ª colocação, aparece o Estádio Manuel Schwartz, é o estádio do Fluminense Futebol Clube, e foi inaugurado em 11 de maio de 1919. Ele fica situado no bairro de Laranjeiras, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, possuindo esse nome como homenagem ao ex-presidente do clube, Manuel Schwartz, que teve uma administração muito vitoriosa na década de 1980. O Estádio das Laranjeiras possui esse nome, em referência ao bairro de Laranjeiras, onde ele se situa. Desde 1904 no mesmo local, e anteriormente à construção de sua estrutura de cimento em 1919, era chamado de Campo da Rua Guanabara. Depois de virar estádio também ganhou a designação popular de Estádio de Álvaro Chaves, devido ao nome da rua onde fica localizada a sua entrada social, a antiga Rua Retiro da Guanabara, e isso até receber nome próprio em 2004. O estádio possui hoje capacidade para apenas 8.000 pessoas. Na 7ª posição, aparece 7. O Estádio Evandro Almeida, ou popularmente chamado de Baenão, pertence ao Futebol Clube do Remo, e foi inaugurado em 15 de agosto de 1917. Popularmente conhecido por Baenão, devido à sua localização na Travessa Antônio Baena, em Belém do Pará, é o maior estádio particular da região norte do Brasil, possuindo uma área superior a 21.000 metros quadrados. Atualmente, tem capacidade para quase 14.000 pessoas. Na 6ª colocação, temos o Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, é um estádio de futebol, localizado no bairro homônimo, na cidade de Santos, estado brasileiro de São Paulo. Pertence ao Santos Futebol Clube, e tem capacidade para 20.360 pessoas, o que faz dele o maior da Baixada Santista. Um dos mais antigos do país, foi inaugurado em 12 de outubro de 1916, com sua primeira partida oficial realizada 10 dias depois, quando o Santos venceu o Ipiranga por 2-1 pelo Campeonato Paulista daquele ano. Na 5ª colocação aparece o Estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Fundado em 23 de abril de 1916, é um estádio de futebol que pertence ao São Cristóvão de Futebol e Regatas, fica localizado no bairro de São Cristóvão, que deu nome ao clube, anteriormente era chamado de Estádio Figueira de Melo. O seu nome atual é em homenagem ao ex-jogador do São Cristóvão e da seleção brasileira, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, conhecido como Ronaldo Fenômeno, e que saiu das categorias de base do clube. O estádio hoje tem capacidade para 800 pessoas. Na 4ª posição temos o Estádio Estrela d'Alva, ou Antônio Magalhães Rossell. Este estádio é de propriedade do Guarani Futebol Clube da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. A inauguração oficial do estádio foi em 13 de junho de 1915, na vitória de 2-1 contra o Carlos Gomes, tendo Ernesto Médici e Nenito Marques marcado os gols alvirrubros. A primeira partida noturna no Estrela d'Alva ocorreu em 1952. Durante a última passagem do Guarani pelo Gauchão, os refletores do estádio foram modernizados, assim como seu vestiário. Atualmente, o Antônio Magalhães Rossell, como foi batizado, enfrenta alguns problemas de estrutura, motivados pelo tempo e pela falta de recursos. Mesmo assim, se mantém como um dos principais templos do futebol gaúcho. Sua capacidade total é de 10.000 torcedores. Na 3ª posição temos o Estádio Joaquim Américo Guimarães, popularmente conhecido como Arena da Baixada, é o estádio do Clube Atlético Paranaense, e foi inaugurado em 6 de setembro de 1914. Localizado em Curitiba, capital do estado do Paraná.
É conhecido por ser o primeiro estádio, entre os utilizados para competições da CBF, a ser homologado para uso da grama sintética. É também o primeiro estádio da América Latina, equipado com teto retrátil. Conhecido como Arena da Baixada, o espaço foi o primeiro palco do futebol brasileiro a adotar o naming rights com o título de Kyocera Arena, entre 2005 e 1º de abril de 2008, e com a escolha de Curitiba para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, a Arena, entre 2012 e 2014, foi reformada, com a ampliação de capacidade de modo a atender os padrões exigidos pela FIFA, passando a ter 42.370 lugares. Em segundo na lista, aparece o Estádio Leônidas Sodré de Castro, popularmente conhecido por Curuzu, é um estádio de futebol brasileiro, de propriedade do Paysandu Esporte Clube, localizado na cidade de Belém, no estado do Pará. Este estádio foi inaugurado em 14 de junho de 1914. Neste estádio, o clube foi campeão 2 vezes do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série B, em 1991 e 2001. Sempre que possível, a diretoria do clube opta por mandar jogos em sua praça esportiva. Sua capacidade atual é de 17.770 torcedores. E fechando nossa lista, como o estádio mais antigo do Brasil aparece o Estádio Boca do Lobo, que é um estádio de futebol da cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, que tem como proprietário o Esporte Clube Pelotas, tendo sido inaugurado em 25 de outubro de 1908. Inicialmente o estádio era conhecido como Estádio da Avenida, mas por sua localização em um entroncamento de ruas na cidade, conhecido como Boca de Lobo, e com a posterior adoção do Lobão, como mascote oficial do clube, o estádio passou a ser conhecido como Estádio Boca do Lobo, sendo este, hoje, o seu título oficial. Até 2009, tinha capacidade para 18.324 pessoas, mas após o término de uma nova arquibancada com capacidade para 5.000 pessoas, o estádio passa a ter como capacidade oficial 23.336 pessoas. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Até mais!